E gravando. Vambora. Não dá pra dar aquela parada animadona, porque senão vai, né? Enfim. E eu fico me contendo, porque senão daqui a pouco vai estar comendo, cair aquela coisa amarelinha no nariz e não vai ser legal, né? Então vou me conter, tá? Vamos lá. Vocês estão ouvindo um barulhinho aqui, porque tem uma pessoa passando com biscoito e fazendo barulho. Eu peço desculpa se estiver parecendo com vocês ouvindo isso aí, tá? Vamos lá. Ai, meu pai. Enfim, aqui. Peraí, botei compartilhar, botei gravando. Agora vou botar lá. Eu vou mandar esse material para vocês, tá, gente? Não se preocupem, não entrem em pânico. Deixa eu só terminar de completá-lo, deixar ele bonitinho, deixar ele bem organizado, que eu estou reformulando esse material, deixando ele mais fácil para entender e mais organizadinho, tá? O anterior, eu senti que ele não estava legal, né? Eu utilizo de outro professor, né? Também, porque também dá aula de estatística, mas eu senti, acho que assim, para cada professor você tem um perfil, né? Uma forma, um jeitinho para você direcionar a disciplina, e cada professor entende o seu material. Aí eu estou reconstruindo o meu material para dois, então daqui a mais ou menos uma semana, no máximo, duas, na pior das hipóteses, eu prometo para vocês, eu já vou estar enviando esse material completo, com os exercícios, com tudo, tá? Então fiquem tranquilos. Bom, estatística e probabilidade, conteúdo para dois. Na semana passada nós falamos sobre média, moda e mediana. Média, moda e mediana, que vai cair na prova da 2. Hoje nós vamos falar sobre desvio padrão e variância, tá? Desvio padrão é um conceito de dispersão, tá? Imaginemos o seguinte: você tem funcionários na sua empresa, tá? Que trabalham, que tem um tipo de rendimento, tá? Um nível de produção. Isso é importante, tá? Tem um nível de produção. Digamos que tem funcionários que em um dia produz muito, outro dia produz mediano, outro dia produz pouco. Aí tem um outro funcionário que já é mais, que produz uma quantidade quase que idêntica, quase que todo dia, tá? Então você tem dois funcionários diferentes, tá? Vamos entender dessa forma. E um funcionário que tem picos de produtividade, quedas de produtividade ao longo do mês, e um outro funcionário que tem uma característica quase que dinâmica, quase que diária, tá? Ele não muda muito o nível de produtividade dele. Aí você faz assim, tá? Se eu pegar a média, na média de produtividade, assim, a média de um coleguinha e a média do outro coleguinha, tá? Desses dois funcionários, você vai dizer assim: os dois funcionários estão na média, os dois funcionários, sei lá, produziram, sei lá, 40, não, 1000 pares de chinelo. Sei lá, inventei isso agora. 1000 pares de chinelo. Essa é a média dos dois. Então, os dois funcionários foram bem? Sim ou não? Você não sabe. Como é que você pode dizer se um funcionário ele é mais produtivo ou menos produtivo que outro? Através do grau de dispersão. O grau de dispersão está associado ao desvio padrão. O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, tá? A variância é um termo que você precisa calcular para conseguir encontrar o desvio padrão, que é um conceito de dispersão. Então, por exemplo, na média desses dois funcionários, a média desses dois funcionários é a mesma, digamos assim. Cada um produziu 1000 chinelos. Mas quando você pega o grau de dispersão de um para o grau de dispersão de outro, por exemplo, olhando a média como referência, por exemplo, produzia 50 pares de chinelos a mais e a menos por dia. Então ele tinha uma dispersão, digamos que ele não estava muito próximo à média produtiva, ele não tinha uma constância produtiva,
tá? Ele tinha uma dispersão, essa dispersão era muito longa. Enquanto o outro funcionário, que quase estava ali, basicamente, com a mesma cadência, né, de produtividade, quando você vê o grau de dispersão dele, é muito pequeno, ou seja, a variação do máximo para o mínimo, da média de produtividade dele, é pequena. Ou seja, produz muito num dia e no outro dia não produz nada. Ou seja, tem uma dispersão muito grande em relação à média. Tá? E o outro é basicamente constante. A partir dessa análise, você pode construir, por exemplo, uma característica de... Pô, tem um doido de moto que passa aqui. Eu acho que ele espera a minha aula, porque exatamente quando começo meia hora de aula da primeira aula e meia hora de aula da segunda aula, ele passa de moto, entendeu? E ele consegue me quebrar legal. Então, o que acontece? Você quer fazer, sei lá, pagar os funcionários por produtividade, né? Seria injusto você, por exemplo, pegar um funcionário que tem um grau de dispersão muito grande e querer comparar com ele com um outro funcionário que tem um grau de dispersão pequeno, ou seja, um desvio padrão pequeno. Porque esse cara que tem um desvio padrão pequeno, ele está sempre mantendo a média todo dia, ele é sempre constante, ele não sofre variações no processo. Já o outro funcionário, ele tem um dia que ele produz muito e outro dia que ele fica o famoso morcegando, tá? Ou seja, tenho dois perfis de funcionários e a partir desse perfil de funcionário eu consigo classificar a minha demanda. Eu posso dizer, pô, eu vou promover esse cara, então eu vou promover esse. Ah, esse cara aqui é melhor para trabalhar em tal lugar, esse aqui é melhor para trabalhar em tal lugar. Ou então, enfim. E aí a empresa em si constrói o perfil dos funcionários a partir, por exemplo, do grau de dispersão. Tá? É um exemplo que eu criei agora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não? Porque eu pensei que tivesse alguém aberto o áudio. Deixa eu só dar uma seguradinha, porque tá doendo bastante. Vamos lá. Quem chegou agora é porque eu tô com sinusite. E aí, como fala muito, aí eu acabo forçando eu tenho que, nasal, né? A parte nasal fica forçando, dói. Tá doendo de verdade, gente. Não tô zoando, não. A primeira aula foi até legal, mas aí acho que de tanto falar na primeira aula, na segunda agora parece que o olho vai saltar dos olhos. Vambora, vida que segue. Uhul, uhul. Então, olha só, vamos ver aqui a equação no geral, tá? Para ver essa questão do grau de dispersão. Então, a visão geral do cálculo de desvio padrão. Ó, a fórmula de desvio padrão, tá? Ela é dada da seguinte forma. Desvio padrão, gente, aqui é dp, aí eles botam delta, botam gama. O importante é entender o conceito, tá? E saber que a partir daquele conceito ali você tem o desvio padrão. Um outro exemplo, ó, aqui ele bota o mi. Esse mi aqui pode ser o x barra, é um xzinho com uma barra em cima, que é média, tá? Ele representa a média, tá? Então, na verdade, o desvio padrão é a raiz quadrada do somatório do valor daquele momento menos a sua média. E vai somando e elevando ao quadrado todos os valores. Professor, por que eleva ao quadrado? Ah, isso é um macete matemático. Se você não elevar ao quadrado, o somatório de todos esses, do valor menos a média, de todos os valores menos a sua média, dá zero. Se você pegar uma tabela, faz uma tabela de Excel, tá? Bota todos os valores que você quiser lá, viaja na maionese, cria lá qualquer valor, bota lá 100 valores diferentes, 200 valores diferentes, não importa. Se você colocar lá, pegar a média daquilo ali e depois ir diminuindo um do outro e depois somar tudo, vai dar zero. Tem que dar zero, tá? Então, o que acontece? Ou pelo menos algo muito próximo a zero, porque pode ser que dê algumas casas decimais, né? 0,002, alguma coisa assim. Então, na matemática, eles são espertos. O que eles fizeram? Poxa, vou elevar ao quadrado também esse termo aqui, porque aí eu vou ter um dado matemático numérico, tá? E esse dado matemático numérico, real, que é diferente de zero, vou dividir por esse valor n aqui. Professor, de onde esse valor n? Esse n... Desculpa, perdão.
Vamos lá. Esse valor N aqui, tá? Ele é o número de dados que foram colocados no seu problema. Estou tampando o microfone, como é que vocês vão ouvir? Esse N aqui é o número de dados que você está colocando no problema. Só que esse pode ser N ou N menos 1. A gente vai ver mais à frente. N é quando eu falo da população, lembra? Tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente continua usando. N é população, é tudo que eu tenho. N, por exemplo, estou falando de toda a população do Brasil. Estou falando sobre todos os gatos que existem. Estou falando sobre todos os carros que existem no Rio de Janeiro. População, tá? É diferente de eu falar. Ao invés de eu falar de todas as pessoas do Brasil, eu estou falando de todas as pessoas que votam no Brasil. Aí é uma amostra. Ah, peraí. Se é amostra, aí é N menos 1. Toda vez que eu saio de população, que é o tudo, e vou para uma amostra, aí a coisa muda. Aí a equação muda para N menos 1. Tá? É só essa diferença. Quando é população, eu trabalho com N. Quando é uma amostra, tá? Que partiu de uma amostragem. A amostragem é uma técnica de coleta de amostras. Nós vimos lá quais eram as técnicas. Tá? Então, a partir disso. Então, o desvio padrão pode ser de uma população ou de uma amostra. Nesse caso aqui, ele está dando um exemplo geral de população. Então, estamos chamando de Nzão. Tá? Esse pacote que está aqui dentro, isso tudo que está aqui dentro dessa raiz quadrada, a gente chama de variância, tá? Que é o grau de dispersão. A raiz quadrada desse grau de dispersão diz o máximo e o mínimo do desvio padrão. A variância é o grau de dispersão. O tudão de tanto... O bolo, digamos assim, tá? E aí, o que eu faço? Quando eu pego a raiz quadrada desse cara, eu digo... Em relação ao meio, que é a média, eu tenho esse máximo e esse mínimo. Eu chamo de desvio padrão. Geralmente a gente faz assim, ó. Quando a gente calcula o desvio padrão de alguma coisa, a gente bota assim um resultado. Por exemplo, 2 metros mais ou menos 2 centímetros. Tá? Geralmente é assim. 2,00 mais ou menos 0,12 metros, entendeu? Você bota o mais ou menos. Esse mais ou menos é o desvio padrão que você calculou, que é o máximo e o mínimo dentro da média da amostra ou da população. Vamos ver isso com calma, tá? Eu sei que muita informação sendo jogada apenas em um slide. Aí vamos lá. Como é o passo a passo, tio Everton, para eu poder usar essa conta aqui nessa equação doida, grande, bizarra? Bom, a gente pode dividir isso em 5 etapas. A primeira etapa é calcular a média. Então, você vai calcular a média. Média, nós vimos na semana passada, né? Média é só somar tudo que você tem e dividir pelo número de termos. Tá? Então, esse mi aqui, ou x barra, que você vai ver mais à frente, é média. Opa, calculou a média. Agora vamos calcular o quadrado da distância entre cada ponto e a média. Então, opa, gente. Então, eu vou pegar cada ponto menos a média e elevar ao quadrado. Tá? Depois eu vou somar tudo. Vou pegar todos eles e vou somar. Pronto, agora já tem esse pacote. Agora eu vou para o seguinte, eu vou dividir pelo número de pontos. Se for população, eu divido por todos os pontos. Se for amostra, é o número de pontos menos 1. Tá? Depois disso, o que você tem aqui é a variância. O que você vai fazer? Você vai transformar esse desvio padrão jogando a raiz quadrada, resolvendo com a raiz quadrada. Tá? Aí aqui, ó, eu botei um slide que indicando a importância. Ó. A fórmula acima, que seria essa daqui, né, serve para calcular o desvio padrão de uma população. Se nós estivermos lidando com uma amostra, nós usaremos uma fórmula ligeiramente diferente, como está sendo apresentado aqui embaixo, tá vendo? Ah, o mi, ó, x barra que eu estou falando o tempo todo, ó, esse carinha aqui, ó. Isso que eu estou falando, você entendendo as posições de cada termo, dependendo do livro, da literatura que você trabalhar, isso vai ser indiferente. Então, ó, que usa N... me perdi. Se nós estivermos lidando com uma amostra, nós usaremos uma fórmula ligeiramente diferente da abaixo, que usa N menos 1 ao invés de N. Neste ponto, o artigo, no entanto... Gente, tá todo mundo vendo
a apresentação? Tá todo mundo acompanhando? Alguém abre o áudio aí, me ajuda? Vocês estão tão quietinhos. Sim, professor. Sim. Tá bom, obrigado. Obrigado. É que vocês estão tão quietinhos assim. Eu falei, meu Deus, a turma tá triste. É que eu até vim com a blusa do Mickey, assim, para poder ficar mais animadinho. Mas não deu, não. Continuo ferradinho. Continua. Neste ponto do sim, eu sou nerd, tá? Aceita isso que dói menos. Eu sou nerd, eu gosto de coisas de super-heróis, adoro seriado, vejo desenho animado, leio mangá. Caguei. Eu, hein? Gente chata. Bom, neste ponto, o artigo, no entanto, nesse ponto do artigo, né, nesse material que eu estou apresentando para vocês, você deve se formalizar com o processo de cálculo de desvio padrão, que é basicamente o mesmo, tá? Não é importante qual a fórmula que você vai usar. A única coisa que muda aqui é o n-1 quando é a amostra. E aí eu tenho esse exercíciozinho bem simples aqui, que eu usei, mas depois eu tenho um outro, que é muito mais lúdico, que eu separei pro... Meu Deus. Que eu separei no YouTube, que eu achei bem legal. Eu me amarro nas aulas desse cara, vou apresentar ele para vocês vão gostar bastante. Ele é bem animado, assim, aí fica fácil para você entender, fica lúdico. Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma equipe de remo, né? Os atletas possuem as seguintes alturas: 1,55 m, 1,70 m, 1,80 m. Aí tá perguntando qual é o valor da média e o desvio padrão de altura dessa equipe. Primeiro de tudo, eu preciso calcular a média, né? São 3 caras, ó, são 3 carinhas. Então, eu somei a altura de todo mundo, tchucu, dividi por 3, a média das alturas é 1,68. A minha pergunta é, para quanto vai variar, para mais ou para menos, esse valor aqui de 1,68? Então, assim, qual é o máximo e o mínimo aqui que eu vou obter para essas alturas médias? Que é o desvio padrão, nesse caso. Aí, vamos lá. Fazendo o cálculo de desvio padrão, o que eu peguei? Eu peguei cada ponto, ó, peguei a primeira altura e diminuí pela média, LV ao quadrado. Peguei mais, né, porque é um somatório, peguei a segunda altura, diminuí da média, LV ao quadrado. Mais, peguei a terceira altura, diminuí da média e LV ao quadrado. Somei tudo, né, e dividi por 3. Por que não é 3 menos 1? Porque é tudo que eu tenho. Eu não peguei uma amostra dessas 3 pessoas. São só 3 pessoas, então é tudo que eu tenho. Se é tudo que eu tenho, é a população. A amostra se confunde com a população, né? Porque você tem uma quantidade tão pequena de dados que quando você usa todos os dados, aquilo ali se torna a população. Por isso que ele botou 3 e não botou 3 menos 1. Isso cai em concurso e nego erra pra caramba. Porque as pessoas estão viciadas em botar 3 menos 1, porque os dados que são lançados, ele acha sempre que é amostra. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Na verdade, se todos aqueles dados ali, você vai usar todos aqueles dados, e no texto não disse que é uma amostra, tá? Significa que você vai botar N e não N menos 1. Tá? Então, cuidado, hein, gente? Pegadinha. Ó, aí eu vou um cálculo de desvio, fez o cálculo e tal. Aí fiz a raiz quadrada, achei o quê? 0,1027. Então, mais ou menos, 1,68 m, mais ou menos 0,1027, né, para mais, ou 1027 para menos, para baixo, para mais ou para menos, enfim. Tá? Aí que tem outro exemplo, vamos abordar isso aqui. Vamos lá, agora eu quero que vocês me ajudem, tá? Eu acho que esse exemplo aqui foi um exemplo adaptado que caiu para... Ai, meu Deus. Eu acho que foi para a Marinha, tá? Eu acho que foi para... Não sei se foi para... Acho que foi para administrador da Marinha, administradora, alguma coisa assim. Foi na área de administração, se eu não me engano. Eu peguei porque eu falei assim, caraca, isso aqui o pessoal vai gostar. Tem um monte de gente da administração lá. Então, vamos lá. Ó, o procedimento de perda rápida de peso é comum entre atletas dos esportes de combate. Tá? Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens.
tá? Antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular, quer dizer, o atleta com menor desvio padrão, tá? Com o menos regular dos pesos, ou seja, o que tem maior dispersão, o que tem maior desvio, que tem menos desvio para o que tem maior desvio, padrão, tá? Que mais regular é, né, que mantém o peso mais ou menos no mesmo valor quase sempre, e o outro que tem uma variação muito grande. Então, a ideia é essa, né? Mais regular com menos regular. Então, ó, as informações com base nessas pesagens dos atletas estão no quadro. Aí eu tenho aqui, ó, pesagem, atleta 1, é isso aí. Primeira pesagem, segunda, terceira. Essa aqui é a média, essa é a mediana e esse é o desvio padrão. Me ajuda aí. Olhando pelo desvio padrão, vocês acham quem vai lutar com quem nessa primeira partida? Olha aí. Ele está dizendo para aqui, ó, quem tem, ó, o que tem cadê? Pelo regulamento, terceira primeira luta deveria ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular entre os pesos. Mais regular e menos regular entre os pesos está associado ao desvio padrão. Quem vai lutar com quem? Me diz aí. Ninguém, gente? Ninguém quer postar? Ninguém quer chutar? Eita. O primeiro e o terceiro? Primeiro e o terceiro? Ué, tem certeza o primeiro e o terceiro? Olha com carinho. Chutei aqui, fazer um padrão aqui. Vê aí, olha só, é o menos regular, perdão, o mais regular com o menos regular. Quando ele fala regular, é que tem menor desvio padrão para o que tem maior desvio padrão. Quem variou mais o peso para quem variou menos o peso. Aí ele dá média, mediana. A pegada é a seguinte, ele dá média, mediana e desvio padrão. Se você for pela média, é uma pegadinha. Porque se você for pela média, talvez você acabe marcando errado. Porque, na verdade, a média é o... Lembra do que eu falei daqueles 2 funcionários lá no começo da minha explicação? Eu tenho 2 funcionários. Na média, os 2 tiveram a mesma performance ao final do mês, produzindo chinelo. Mas um teve dias que ele produziu uma quantidade absurda e no outro dia ele não produziu nada. E o outro foi mais regular. Esse que teve mais regular, se eu fizer o desvio padrão dele, ele quase não tem variação, ele está muito próximo do valor da média. O desvio padrão, o máximo e o mínimo, ele está muito próximo ao valor da média. Já o do outro cara, o máximo e o mínimo está muito afastado do valor da média. Tá? Então, nesse caso, o que a gente tem que trabalhar, a dispersão está associada ao desvio padrão e não à média. A média é uma referência. Eu posso ter aqui um atleta que variou muito e um atleta que variou pouco, mas os dois terem a média muito próximas, ou até mesmo o que variou muito tem uma média menor e o que variou pouco tem uma média maior. Mas com relação à dispersão, com relação à questão de quem, como ele diz aqui, ó, o atleta que mais regular com o menos regular, a gente tem que olhar pelo desvio padrão. Nem pela mediana, né? A mediana também a gente não olha pela mediana, a gente tem que olhar pelo desvio padrão. E aí? Porque a mediana é o centro, né? A mediana é o meio desse processo. A média é a soma tudo e divide pelo número de termos. A mediana é o termo do meio dos dados correspondentes, né? Quer dizer, o meio termo. E o desvio padrão é a dispersão. Então, a partir dessa nova explicação, quais atletas que vocês acham que vão lutar? O de maior dispersão com o de menor dispersão? O 3 e o 2. 3 e o 2. Vamos ver. Ó, aí tem lá, as opções. Deixa eu ver se tem 3 e 2 aqui. Ó, tem 2 e 3 aqui, ó. Vamos ver se é letra C. Oh, você acertou! Parabéns! Você acertou uma questão do concurso da Marinha para administrador. Você já está com um dedinho, um pezinho na Marinha como administradora, ganhando 9 conto. Vamos lá. Então, ó,
Aí, como eu disse para vocês, né, ó, de 4,08 para o de 8,49, aí como a colega falou. Então é uma pegadinha, né? Porque a dispersão está associada ao desvio padrão e não pela média nem a mediana, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, no caso, eu só vou dar continuidade, mas vocês já devem ter entendido que aquele termo que fica dentro do desvio padrão é a variância, tá? Esse termo que fica aqui dentro, ó, da continha, é a variância. Então, não mudou em nada. E a variância segue o mesmo estilo do desvio padrão. É só N se for população e N-1 se for amostra, tá? Aqui tem alguns exercícios, depois semana que vem eu bato com vocês para poder relembrar e a gente parte para a probabilidade, tá? Mas vai ficar esse exercício aqui, ó. Quem quiser depois, ó, como lá para sábado, eu devo estar mandando para vocês. Ou então dá um print, bota lá no grupo, tá? Mas eu vou explicar esse exercício semana que vem para vocês, tá? É porque eu tô de verdade, tá doendo de verdade. Vocês sabem que eu sou neurótico, eu vou até o último horário. É porque tá doendo de verdade. Então eu vou passar o videozinho só para dar uma segurada na dor que eu tô sentindo agora. Mas vai ficar isso aqui, tá? Ó, se vocês quiserem dar um print, bota lá no grupo para vocês tentarem fazer. Ó, a variância é uma medida de dispersão que permite identificar a distância em que os tempos de cada atleta estão de um valor médio, tá? Partem de um valor médio. Suponha que o treinador registrou em uma tabela os tempos de 3 atletas após realizarem o mesmo percurso em 5 dias diferentes. Essa aqui foi uma prova para concurso público, tá? Não sei se foi para administrador, não sei. É uma daqueles TRE, TRF, TJ lá que tem alguma coisa de estatística, tá? E tá adaptado. Só mudou os valores, algumas coisinhas, mas a ideia continua sendo a mesma. Na verdade, diminuir, reduzir um pouquinho o texto, que o texto era muito grande. Tá bom? Mas é também de concurso. Na verdade, todas que eu peguei foram de concurso. O que eu acho mais fácil, acho que é mais relevante para vocês. Tá? Aí dá um print e tenta fazer. Tá bom? Aí eu tenho a resolução dela aqui, depois vocês podem comparar os valores. A gente compara na semana que vem quando a gente for fazer. Vou passar o videozinho que ele explica de forma bem lúdica o conceito de variância e desvio padrão e variância, tá? Eu gosto bastante dele. É bem bobinho, mas eu acho que vale a pena. Acho que fica fácil para a gente gravar, né? Quando a aula é mais rítmica. Desvio padrão, eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti, deixa para mim, que eu vou te ensinar. Muitos de vocês já passaram por esse verdadeiro pesadelo. Vai começar a aula de estatística e o professor resolve distribuir uma listinha de fórmulas que inclui essa pérola aqui. A variância... Viu que eu falei para vocês? Ó, aqui, ó, mudou de novo, tá vendo? Ó? As letrinhas mudam em qualquer livro, tá, gente? Livro, professor. Então, assim, entenda a posição de cada termo e a função desse termo, tá? Que vale é isso. Aqui, o desvio, nesse caso é variância, é o desvio padrão elevado ao quadrado, tá? É que é a mesma coisa, né? Se você for para pensar, esse 2 aqui, ó, vem para cá, para o outro lado, para a direita da equação, da igualdade, se transformando em raiz quadrada. Então, a variância é o quadrado do desvio padrão. É só uma outra forma mais simpática, matemática de apresentar. É igual ao somatório dos quadrados das diferenças entre cada observação e a média aritmética delas dividido pelo número de observações. Isso é desumano, não se faz isso com as crianças. É impossível gostar de algo que começa assim. Por isso, um exemplo. Talvez alguns de vocês já conheçam o André e a Bruna. O André e a Bruna são os netinhos gêmeos da nossa diva, da nossa musa inspiradora, da vovó, que está de volta fazendo uma ponta na aula de variância e desvio padrão. A vovó e a Bruna trouxessem os boletins da escola para que ela pudesse dar uma olhadinha nas suas notas, preocupada como só a vovó. O André mostra o seu boletim e nele consta uma nota 7 em português, uma nota 10 em matemática, uma nota 6 em física, nota 8 em química e nota 4 em biologia. Já a Bruna tirou 7,5 em português, 6 em matemática, 7 em física, 6,5 em química e 8 em biologia. Vocês observem que as notas...
Olha só, se você for fazer a média, ele vai fazer a média agora, só estou adiantando para vocês entenderem. Se você for fazer a média do André e da Bruna, você vai ver que vai dar 7, se eu não me engano. Tá? Aí, pô, até o 7, então tá bom, né? Os dois estão na média. Ou, se você for procurar a mediana dos termos, né? Tu vai botar aqui em ordem crescente e ver mais ou menos aí, deve dar, para um deve dar 6, para outro deve dar 7, algo do gênero. No caso, você olha a mediana. Mas isso não é isso não dá um valor estatístico para você. Você não sabe quem se dedicou mais em quais disciplinas ou quem foi mais constante ao longo do processo, né? Ou seja, se dedicou de igual valor para todas as disciplinas, nesse caso do André e da Bruna. Você só consegue fazer isso olhando o grau de dispersão. Então vamos analisar agora aqui. Aparentemente revelam comportamentos diferentes de estudo. Mas, curiosamente, quando nós calculamos a média de cada um, a média aritmética, conforme visto aqui mesmo no Clube do Enem, na aula de média, mediana e moda, nós chegamos no mesmo resultado. O André, porém, obteve essa média 7 com notas bem distintas, com notas que variaram bastante. Já a Bruna obteve a mesma média 7 com notas mais uniformes, sem tirar nenhuma nota 4 e nenhuma nota 10. O que nós poderíamos usar, portanto, para diferenciar essas duas distribuições? Matou a charada, variância e desvio padrão. Como calcular a variância? Vamos começar pelas notas do André, cuja média 7 nós já calculamos. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a diferença entre cada uma das notas do André e a média aritmética delas. Por exemplo, em português, ele tirou nota 7 idêntica à média. 7 menos 7 dá 0. Em matemática, ele tirou nota 10. 10 menos 7 dá 3. Em física, nota 6. 6 menos 7 dá menos 1. Significa que em física ele ficou 1 ponto abaixo da média. Em química, tirou nota 8. 8 menos 7 dá mais 1. 1 ponto acima da média. E em biologia, em que ele tirou nota 4, ele ficou 3 pontos abaixo da média. Nós poderíamos, num primeiro momento, pensar em somar essas diferenças entre a nota e a média, mas, curiosamente, essa soma dará 0. O que significa que a soma das diferenças entre cada nota e a média não é suficiente para a gente ter uma ideia do quanto essas notas variaram. O que nós fazemos em seguida é elevar cada uma dessas diferenças ao quadrado, começando pelo 0. 0 ao quadrado dá 0. Depois 3 ao quadrado dá 9, menos 1 ao quadrado dá mais 1, 1 ao quadrado dá 1 e finalmente menos 3 ao quadrado dá mais 9. Esses quadrados servem para que a gente possa obter uma boa estimativa do quanto essas notas variaram. O que nós fazemos em seguida é calcular uma segunda média, a média dos quadrados das diferenças entre cada observação e a sua média original. Calculando essa média, nós encontramos 4, observa, a soma do numerador 20 dividido por 5 dá 4. Esse 4, média dos quadrados das diferenças, é o que nós chamamos de variância. Então vamos recapitular. Primeiro a gente calcula a média da distribuição. Depois a gente faz uma lista com as diferenças entre cada um dos valores originais e a sua média. Essas diferenças a gente eleva ao quadrado e recalcula a média, dessa vez, dos quadrados das diferenças. Essa média a gente chama de variância. E o desvio padrão, por sua vez? Lembra que a gente elevou todas as diferenças ao quadrado? Pois então, isso faz com que a gente tenha uma visão distorcida do quanto, em média, as notas se afastaram da sua média aritmética. Para compensar isso, a gente tira a raiz quadrada da variância e obtém com isso uma medida importante de dispersão chamada de desvio padrão. Desvio padrão, no caso do André, cujas notas tiveram uma variância de 4 unidades, será igual à raiz quadrada de 4, ou seja, 2. Isso significa que, em média, as notas do André se afastaram 2 pontos para cima e para baixo em relação à média 7. Sabe que matemática a gente aprende muito na base da repetição, né? Então confira comigo no replay. Brasil! Não vai ser exatamente um replay, porque dessa vez eu vou levar em consideração as notas da Bruna. Vamos de novo. A média das notas da Bruna é 7. Eu construo uma lista com as diferenças entre cada uma das notas da Bruna e a média. 7,5 menos 7 dá meio, 6 menos 7 dá menos 1, 7 menos 7 dá 0, 6,5 menos 7 dá menos meio e 8 menos 7 dá 1. De novo,
novo, se eu somar os valores dessa coluna, essa soma dá zero. O que significa que eu não posso me basear na soma desses valores para ter uma ideia do quanto as notas variaram em torno da média. O que eu faço para resolver? Elevo cada uma dessas diferenças ao quadrado. 0,5 elevado ao quadrado dá 0,25. Menos 1 ao quadrado dá mais 1, 0 ao quadrado dá 0. Menos 0,5 ao quadrado vai dar mais 0,25 também. E 1 ao quadrado finalmente dá 1. Os valores dessa última coluna, os quadrados das diferenças entre cada observação e a sua média aritmética, nós usamos para calcular uma nova média. Dessa vez a média aritmética resulta em 0,5. Esse 0,5, de novo, a média aritmética dos quadrados das diferenças entre cada observação e a média aritmética original é igual a 0,5, portanto, a variância dessa distribuição vale 1/2. Se quisermos calcular o desvio padrão, considerando que a variância das notas da Bruna é de 0,5, o desvio padrão será de raiz quadrada de 0,5, o que resulta em aproximadamente 0,71. Portanto, essas distribuições, que correspondem às notas da Bruna e do André, não são tão semelhantes quanto a média sugeriria. Se as duas distribuições têm média 7, o que nós iremos usar são as medidas de dispersão para diferenciar uma da outra. No caso do André, a variância de 4 unidades se traduziu em um desvio padrão de 2, o que significa que, em média, as notas do André se afastaram 2 unidades para cima e para baixo em relação à média, Ou seja, por exemplo, se a média foi 7, então a maior nota vai ser 9 e a menor nota, 7, 8, 9. Ele vai estar para 9 e para 5, entre 9 e 5. Então, teoricamente, está dentro desse parâmetro, tá? Ah, professor, mas você tem um 10 ali. Não. Ele está trabalhando no grau de dispersão, que essa é uma outra pegadinha. Você acha que vai ter que incluir esses números da média aqui. E não necessariamente esses números precisam estar incluídos. Tá? Você vê isso quando você constrói um gráfico onde você precisa calcular o desvio padrão tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aí o Excel faz isso, né? E às vezes alguns pontos ficam fora da curva. Tá? E isso é normal, isso é natural. Tá? O que você está querendo chegar é um meio termo, algo que vai abranger quase que todo o instrumento de cálculo, o instrumento de dados, tá? E não necessariamente significa que se você pegar a média 7 daqui do André, botar 7 mais 2, 9. Aí tu fala, pô, 9? Mas tem 10 aqui, professor. Não, esse 10 aqui é um dado fora da curva, mas ele está dentro do processo de dispersão. Se você fosse desenhar uma curva, alguma coisa do gênero. Então, cuidado, tá? Isso, em concurso, isso bate feio, que o povo acha que errou, aí fala assim, ai meu Deus, errei, porque estou fazendo aqui o mais acima e abaixo e não está batendo com o maior número aqui, nem com o menor número. Não é assim que funciona. A gente está trabalhando com dispersão, tá? Que é essa sanfona, o quanto que ele se afasta ou se aproxima da média. Veja, a maioria delas reside no intervalo que vai de 5 a... Viu que ele falou? A maioria delas reside nesse intervalo de 5 a 9. 9. Já as notas da Bruna têm como medidas de dispersão a variância de 0,5 e o desvio padrão de 0,71. Esse desvio padrão menor sugere que as notas da Bruna variaram menos em torno da média, em média 0,71 unidades para cima e para baixo em relação a ela. Como a gente pode perceber pelo fato de que as notas da Bruna de fato estão mais próximas da média no geral do que as notas do André. Essa foi a aula de variância e desvio. Muito legal. Eu gosto dele, acho ele animado. Bom, crianças, deixa eu ver se alguém pergunta alguma coisa, que o povo escreve aqui, às vezes eu não leio. Sandro Sabino, boa noite. Obrigado aí pelas melhores. Ai, ai. Bom, gente, posso parar por aqui. A gente termina aquele exercíciozinho na semana que vem e cai dentro até 10 horas, tá? Com probabilidade. A gente vai começar aprendendo fatorial, tá? Cálculo com fatorial, porque a gente precisa entender o conceito de fatorial
para conseguir depois aplicar os conceitos de probabilidade. Tá bom? Nasquelas formulazinhas de probabilidade que a gente vai aprender. Eu preciso que se alguém disser que não, a gente continua, tá? Paciência, vida que segue. Mas eu preciso que vocês esbocem, me liberem. Se vocês não me liberarem, eu não posso terminar a aula agora. Esperando. Tranquilo, professor. Melhor já. Tranquilo? Todo mundo concorda, gente? Eu posso terminar a aula agora? Sim, professor, tá liberado. Melhoras. Bem, então tá bom, gente. Obrigado. Grande abraço, um beijo, um queijo. E nos vemos semana que vem. Qualquer coisa é só me ligar, gente. Manda zap se tiver alguma dúvida. Vou só tirar a minha carinha aqui feia, tá? Mas eu tô aqui, tá? Que coisa grita. Boa noite, meu povo.